Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma continuação aqui do capítulo 5, né? Porque é um capítulo que tem muita informação. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou compartilhar aqui uma tela que vai ajudar a gente a enxergar melhor as coisas, tá? Então, como é que funciona aqui? Vocês vão lembrar daquela questão que eu falei da estratégia, né? Então, a teoria de base, né, do poder marítimo, tá? Então, a gente tem aqui, né, a situação, né? Vou botar aqui o mouse aqui para facilitar aqui. Então, a gente tem aqui o marítimo e o naval, tá? E a gente tem aqui aquela evolução que eu falei, estratégia, a força, o poder e a potência, tá? A potência ligada ao ambiente marítimo, tá bom? E aí a gente vê as diferenciações ali, baseado naquela ideia do Poirier com o Raymond Aron, tá? E aí, a conclusão que a gente teve no último vídeo, ela tá ligada aqui, ó. Então, a estratégia marítima, a gente tem duas vocações para ela, né? Então, vias e meios, dentro ali da sistemática do Poirier, tá? Então, os meios estão ligados ali à questão de elementos do poder marítimo, né? Então, criar, favorecer, incrementar os elementos do poder marítimo, então essa face aí dos meios. E as vias estão associadas ao quê? Ao emprego do poder marítimo, tá? De forma que, com isso, a gente possa realizar os objetivos políticos, bem dentro daquelas diretrizes ali do Poirier, tá? E, em última análise, a ciência política, tá? A estratégia marítima é a ciência e a arte de manobrar as forças para cumprir os fins políticos do domínio marítimo, tá? Então, lembra de força que usa os meios, né? Em termos de usa vias e meios, né? No caso do Poirier, né? Para cumprir fins políticos, porque a estratégia é a política em ação, né? É a política em atos, né? Em termos de domínio marítimo, tá? Porque você está lidando com estratégia marítima, tá legal? E a estratégia naval, ela é cliente, né? Digamos assim, da estratégia marítima. A estratégia marítima, ela está ali no nível de uma estratégia geral, tá? Em termos ali associando, né, a ideia do Castex com o do Poirier, tá? E aí a gente vai pegar aqui a estratégia naval, tá? A estratégia naval é uma subestratégia da estratégia marítima, junto com a estratégia de riqueza e a estratégia de meios, tá bom? E aí a estratégia naval, ela tem o propósito de criar, favorecer e incrementar, tá bem associado aqui, tá vendo aqui, ó? Criar, favorecer e incrementar, ó. E aí, na paz ou na guerra, dentro daquela ideia lá que eu falei de propósito positivo, propósito negativo, né? Joseph Nye, lembra? Ou interdição com dissuasão, ou então eu faço coerção com persuasão, tá? Ou a defesa ativa ou a ofensiva, tá bom? Para quê? De forma que eu incremente o poder marítimo de um país, tá? Que, em última análise, deve dispor de um conjunto de vias e meios, assim como de uma vontade em empregá-los, né? Então, conjunto de vias e meios, conceito de Poirier, tá? Assim como a vontade de empregá-los, que é um conceito de Raymond Aron, tá? E, no final, o que seria a estratégia naval? A ciência, a arte de manobrar as forças, assim como início igualzinho da estratégia marítima, tá vendo? Só que, nesse caso, manobrar as forças aeronavais para o sucesso da estratégia, tá certo? E, em contrapartida, o da estratégia marítima seria para cumprir fins políticos no domínio marítimo, tá certo? Então, a estratégia naval é apenas uma das estratégias que dependem da estratégia marítima, tá? Como eu falei, ainda existem a estratégia de riqueza e a estratégia de meios, tá bom? Aí, agora a gente vai evoluir para a gente raciocinar agora aqui na estratégia marítima, tá? Então, a gente chegou agora nesse ponto aqui, tá? Então, a gente tem aqui, tá? Em sentido amplo aqui, né? A estratégia marítima, tá bom? A gente tem aqui, né? O conceito de estratégia integral e as suas diversas estratégias aqui, gerais aqui, né? No conceito de Poirier, tá? E aí, aqui vocês podem enxergar que a estratégia marítima ela está tendo relações
com as outras estratégias. Vocês estão vendo? Essas relações aqui, elas são as chamadas dependências, tá legal? Que é essa coordenação horizontal, tá bom? A correlação, em termos de coordenação vertical, ela acontece dentro da estrutura do projeto político e da estratégia por meio da estratégia integral, tá certo? Então, aqui você tem diversos objetivos sucessivos que vão decaindo e vão chegar até aqui embaixo, aqui, tá certo? Aí, o raciocínio da estratégia marítima, que a gente viu ali, as vias e meios, né? Elas estão ligadas nisso aqui, ó, tá? Estratégia de riqueza, estratégia de meios e a estratégia naval, tá? Então, a estratégia de riqueza, como eu falei, é o output, tá? É a vocação de desenvolver e explorar as riquezas do mar, tá bom? Os meios é aquela coisa que eu falei do input, tá? É a concepção, construção e condução de meios necessários à estratégia marítima, tá certo? E o naval seria a ação, é como eu vou agir, tá? A estratégia marítima, tá certo? Então, é a estratégia da ação a serviço da estratégia marítima, tá? E como eu vou agir, ou seja, fechando aqui o sistema, aqui eu tenho input nos meios, tá? Depois eu tenho um output aqui nas riquezas e eu tenho ação, como é que eu circulo o sistema com a estratégia naval, tá? Dentro de uma estratégia de pensamento de curto, médio e longo prazo, dentro daquela ideia que a gente pensou ali por exemplo, ali do crescimento azul, tá? Associado ali às questões da Europa, tá bom? Muito bem. Então agora, pessoal, a gente vai partir para analisar mais a fundo, né, a estratégia marítima e as suas subestratégias, tá certo? Tá bom? Então, o que acontece aqui? Parece confuso, mas não é não, tá? Vamos começar com a análise da estratégia de riquezas, tá? Então, a estratégia de riquezas, ela é uma subdivisão, tá? Da estratégia marítima, tá? É uma subestratégia, tá? Que está associado com algumas dependências, principalmente na área econômica e financeira, tá certo? E aí a gente vê, por exemplo, assim, o próprio Vedant ele coloca uma colocação de Castex, lembrando de Walter Hyland, né, que é um escritor e pensador do século XVI, que coloca aí, parafraseando, que quem comanda o mar, comanda o comércio, comanda o comércio, toma posse da riqueza do mundo e, consequentemente, do próprio mundo, né? Então, isso bem associa ali aquela questão do Castex, né, ligado àquela questão de você obter ali a linha de comunicações marítimas, tá? E aí a gente vai ver que a modernização, né, a revolução industrial, as diversas revoluções industriais, hoje está chegando na quarta revolução industrial, as diversas revoluções de assuntos militares, tá? Tudo isso foi levando aí a uma estratégia de riquezas cada vez mais associada ali ao desenvolvimento tecnológico, tá? Onde você tem ali essa tecnologia andando junto ali com a concorrência pelos recursos, tá? Então a gente vê aí como um resultado no mundo inteiro assim, tá? E aí no geral, então a gente vê aí, né? A estratégia integral, né? Seria uma primeira associação, tá? Então coloca em evidência a questão do crescimento azul, no caso de uma visão europeia, tá? Também coloca em a estratégia geral industrial, tá? Que é a questão da parte de riquezas aqui, a contribuição com a infraestrutura, tá? Ligados aí principalmente ali a navio mercante, construção naval, infraestrutura portuária, ancoradouros, tá? Exploração de riquezas, caso de exploração e explotação de óleo e gás, a pesca, tá? Também ele acerta aqui a questão econômica, tá? Que também tem a ver com a parte de desenvolvimento, né, econômico do país, né? A parte moral, que tem a ver com as ligações entre a população e o mundo marítimo, aquela coisa do despertar da consciência marítima, isso está bem documentado ali na nossa Estratégia Nacional de Defesa, né? A questão diplomática, que foi aquele poder que o Vedant ele coloca como sendo uma estratégia geral ali a ser acrescentado, tá? Que atenta para o desenvolvimento de regras internacionais, que seja favorável ali, né, em termos de tratados internacionais para o país, tá? E a questão também que coloca de educação nacional, né?
está bem associado ali à parte moral, tá? Tem a ver com relação à mão de obra qualificada para trabalhar no mar, tá certo? Agora, passando para a estratégia de e-mails, tem algumas conclusões interessantes aqui, tá? Estratégia de e-mails, tem algumas conclusões aqui interessantes na estratégia de e-mails. O que acontece aqui? Na estratégia de e-mails, a gente viu, né, que é aquela que a gente se utiliza, né, o input, né, é aquilo que a gente precisa para, de fato, a gente gerar riqueza, tá certo? Então, na estratégia de e-mails, a gente basicamente tem o Fomenta BIS, né, a base dos planos de defesa, pesquisa e desenvolvimento e inovação, tá? Então, assim, sem o meio, você não tem como ter as vias estratégicas de desenvolvimento, tá legal? E aí, nesse caso, né, a gente vê aí bem presente nessa dualidade, né, das forças navais, tá? Então, até aqui eu botei para facilitar a nossa vida, tá? Então, aqui, a dualidade das forças navais pressupõe, né, exigências particulares, tá? Então, a gente tem ali uma estratégia conjunta mais direcionada para as operações contra adversários fortes, né? Então, demanda navios com alta tecnologia, só que eles são mais caros e essas questões ligadas aí a adversários fortes são de curta duração e são raras, ainda aquela coisa de batalha, né? E eles têm também uma estratégia de riquezas, tá? Que está associada a uma coisa mais presente, mais permanente, tá? Então, isso leva, na estratégia de e-mails, a uma coisa que já foi bastante cobrada em prova, que é uma chamada escolha de Sofia, né? A gente saber lidar com diversos problemas. E aí o Lars Vedana identifica aqui 4 problemas que a estratégia de e-mails ela tem que trabalhar, tá certo? Então, o primeiro problema que a estratégia de e-mails tem que lidar é com o chamado high-low mix, tá? Que vira um gargalo dentro da estratégia de e-mails. O primeiro gargalo, digamos assim, tá? Que é aquela coisa assim, navios com elevado valor agregado em termos tecnológicos, são muito caros, que são poucos, né? Não tem marinha que resista, né, à diminuição, né, da quantidade de recursos para você poder desenvolver um poder naval. Então, assim, do lado high, poucos navios com elevado nível tecnológico, e do lado low, muitos navios com menos tecnologia que possam estar realizando tarefas mais ali de emprego limitado da força, tá? Controle ali da ZEE, vigilância, tá? Então, assim, é o primeiro gargalo a gente raciocinar esse problema aí do high-low, tá? O segundo problema na estratégia de e-mails tá ligado a esse equilíbrio, tá? Dentro do próprio navio, tá? Então, assim, a gente dentro do navio, a gente está preocupado mais com o quê? Com um navio com melhores condições ali operativas, mais confortável, melhor propulsão, tá? Então, assim, entra naquela questão do ciclo de vida, né? Dos navios, sabe que entre o projeto e a concepção em si, ele coloca que demora em torno de 10 anos, tá? E cada ciclo são de 10 em 10 anos. Então, assim, é algo que, se for feito errado, depois esse erro é carregado durante muitos anos, tá? Então, o segundo gargalo é essa discussão com relação à capacidade operativa do meio, tá legal? Um outro gargalo tem a ver com um grande problema que a gente enfrenta hoje, né? Que as necessidades operativas, né? Mais ligadas ali a adestramento, cumprimento da missão, né? E as necessidades logísticas, tá? A realização de manutenções programadas dentro do período correto, tá? Então, assim, ou fazer isso ou cumprir a missão, ou eu adestro, tá? Então, o outro gargalo dentro da estratégia de e-mails está ligado a isso, tá? E como eu vou lidar no meio naval com essa dualidade, tá bom? Depois disso, a gente tem também as questões relacionadas aí um outro gargalo que é em relação ao longo prazo, tá? Tem a ver com o fato de a gente entender que uma marinha se constrói em longo prazo, tá? Então, a gente precisa ter uma estratégia de e-mails que seja mais uma política de Estado, não de governo, né? Onde eu tenha uma continuidade, onde eu tenha envolvimento da construção naval, dos diversos estaleiros,
tá? Um trabalho ali, por exemplo, de PPP, né? De parceria público-privada, né? A Marinha talvez não seja capaz de absorver tudo, tá certo? Então, funcionaria mais ou menos assim, tá legal? Bom, agora, passando para a estratégia naval, tá? Então, a estratégia naval, a gente tem aí uma primeira percepção, né? Então, na estratégia naval, a nossa preocupação aqui é com a manobra, tá? Lembrando que manobra é aquela coisa assim, é mover-se inteligentemente para que eu possa empregar as minhas forças de maneira concentrada no tempo, tá? E no espaço oportuno para o cumprimento da missão, para a consecução do objetivo, tá certo? Então, funciona mais ou menos assim, tá bom, pessoal? Então, assim, dentro dessa ideia, né, da análise da estratégia naval, que seria a ação, né, a forma de você agir a estratégia marítima, a gente teria dependências aí como na estratégia integral, né? A gente teria na parte vertical, né? A gente teria aí algumas coisas relacionadas à coordenação e o controle das estratégias gerais para favorecer, né, e fornecer à estratégia naval os meios materiais e imateriais. Tá certo? Agora vamos ver algumas dependências aí com as outras estratégias gerais aí, em termos de estratégia marítima. Na estratégia industrial, a gente tem aquela questão de construir navios de guerras e componentes, tá? Para os navios. Na parte econômica, recursos financeiros para desenvolvimento contínuo. Na parte moral, aquela questão de atuação com a população para você desenvolver a consciência marítima e, de fato, haver apoio popular para que você possa investir nos meios navais. Na parte diplomática, está relacionada àquela questão dos diversos diálogos e tratados internacionais ligados à liberdade de navegação. Tá? E na parte de defesa, está ligada àquela questão ligada ali à importância do meio naval como uma possível forma de ação, né? Para atuar ali no campo interno e externo, numa situação de equilíbrio com as demais forças armadas, tá certo? Então, seria mais ou menos por aí. E aí, depois, ele começa a trabalhar, né, dentro dessa percepção aí das 3 subestratégias, nessas dependências, tá? E aí, as primeiras são mais simples, tá? Então, a gente tem, por exemplo, questões diplomáticas, né? Então, na parte diplomática, a gente tem aí uma possível contribuição aí para você, por exemplo, diminuir essa tendência que a gente está vendo atualmente de restrição da liberdade de navegação, territorialização do mar, tá? Então, essa estratégia geral da parte diplomática podia estar agindo aí, tá? Para poder melhorar essa questão, tá legal? Na estratégia econômica e financeira, a gente talvez teria aí alguma coisa relacionada, né, aquelas possibilidades que podiam estar sendo fornecidas pelo meio econômico e financeiro para a evolução da estratégia marítima. A gente vê que existe uma simbiose, né, entre a estratégia econômica e a marítima. A gente vê que não tem como a gente fazer marinha sem dinheiro, né? Então, isso é uma questão que salta bastante aos olhos, tá bom? Dependência na área industrial tem, né? A parte principalmente da base industrial de defesa, né? Você precisa ter todo ali um parque industrial, né? Ou parques industriais que estejam aptos a poder manter essa continuidade do processo e, ao mesmo tempo, também você tem que ter recursos humanos aptos a operar esses parques industriais, tá? De forma contínua, tá certo? E aí você precisa desenvolver ali base de história de defesa, pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Toda essa questão aí, tá? Bom, com relação a dependências da parte de estratégia moral, isso aí está ligado à mentalidade, né? Está ligado àquela questão da gente desenvolver a consciência marítima nas pessoas, né? Estaria naquela atuação ali da Marinha, né? Ali por meio ali das capitanias, das OM do STA, né? Aquela coisa também associada a você pegar os civis que trabalham no mar e aproximar da marinha, né? Pescadores artesanais, pescadores profissionais, enfim, estivadores, marinha mercante, se trabalhar de uma maneira mais ali integrada, tá? Para melhorar essa questão aí e essa aproximação com a sociedade como um todo, tá bom? E aí agora vamos para a parte realmente ali um pouco mais complicadinha,
que seria essa parte aí das dependências com a estratégia de defesa, tá? Nessa parte aí das dependências com a estratégia de defesa, o Lasvedan ele recorre ao livro branco de defesa, tá, da França de 2008 e 2013, tá? E esse livro branco de defesa francês, desses 2 anos, ele traz aí 5 missões estratégicas para a defesa e segurança francesa, tá bom? Essas 5 missões estratégicas eu decorei como o mnemônico CAPRE de Protin, tá? Como é que funcionaria então aí? Então, como é que era o CAPRE? O K é o CA, né? Conhecimento e antecipação, tá certo? O conhecimento e antecipação estaria associado a essas 3 ideias aqui embaixo, aqui, que eu estou passando o mouse agora aqui, tá? Primeiro, a parte de pesquisa estratégica e desenvolvimento, né, de tecnologia científica, tá? A outra está na parte de inteligência operacional, tá? Inteligência de imagem, aquela coisa toda, tá? E a outra está na parte de vigilância. Lembrando daquela questão lá do crescimento azul, né? Está bem associado, tá bem alinhado isso aí, tá? E, além disso, dentro da parte do conhecimento e antecipação, também estaria ligado aí a parte de oceanografia, hidrografia e meteorologia também. Todas fornecendo, de alguma forma, informações para os meios de defesa, tá? No geral, tá bom? Então, assim, essa parte de conhecimento e antecipação, ela é meio que a base, a origem de todas as outras missões, tá? Estratégicas para a defesa e segurança, tá bom? Então, a base aí, se for perguntado, qual é a base? Conhecimento e antecipação, tá legal? E aí, a gente começa depois as outras, tá? Então, vamos começar com a prevenção, tá? Então, a prevenção é uma forma, né? É uma missão estratégica que está associada, né, a um propósito positivo. Lembra que eu comentei sobre isso lá atrás? Né? O propósito positivo é aquele que eu quero alterar alguma coisa, tá? E é essencialmente virtual, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui a prevenção aqui, para ficar mais fácil vocês acompanharem, tá? Tá bom, tá aqui, ó. A prevenção, tá? Tá aqui, tá? Então ela tem um propósito, tá certo? O propósito dela é positivo e é uma estratégia virtual, tá? Então, de fato, eu quero modificar o status quo, tá certo? Então, basicamente, existem 2 modos de ação principais aí para as forças navais usando aí a prevenção, né? Seria a coerção e a persuasão dentro daquela ideia ali do soft power, tá? Então, assim, está bem associado, por exemplo, ao que aconteceu ali, dá com exemplo na Vietnã, dá com exemplo a crise do míssil lá de Cuba, de 1962, tá? Tá bem dentro dessa ideia aí. Então, eu quero mudar alguma coisa e foi usada ali a prevenção, tá legal? Dentro ali da coerção e da persuasão, tá? Então, a prevenção é virtual, de propósito, né, propósito estratégico dela é positivo, tá certo? Então, já matamos o CAPRE, depois tem o DI, tá? O DI é de dissuasão, tá certo? Então, a dissuasão, como é que ela seria? Ela é meio que, ele bota que é prima da prevenção, né? Só que a diferença é que, no caso da dissuasão, você não quer alterar o status quo, tá? Então, como é que seria? Ela também seria uma estratégia virtual, só que, nesse caso, o propósito dela é negativo, tá? Então, eu não quero alterar o status quo, tá certo? E aí, faz um comentário aqui sobre a fórmula de Poirier, tá? É basicamente o seguinte, a fórmula de Poirier que a gente está vendo aqui embaixo, tá? Esse negócio aqui, tá mais ou menos associado no seguinte, uma ideia de avaliação em termos de ganho que eu vou ter em termos do risco que eu vou ter que passar, tá? Em termos de custo-benefício, tá? É mais ou menos assim que funciona a análise dessa fórmula de Poirier. Eu não acredito que vai funcionar, vai cair na prova diretamente, mas pode cair talvez essa visão aí da dissuasão, tá? E aí ele traz aqui um conceito que eu achei interessante ele compartilhar com vocês, que é a da lei da expectativa político-estratégica, que está aqui, tá? Ele bota assim, a dissuasão, de fato, é algo que, em termos nucleares,
não se compartilha, tá? Dentro dessa lei, né, da expectativa política estratégica, ela é aplicada no sentido de sempre pensar no próprio e no outro, tá? Você exclui terceiros, tá bom? Ele bota, segundo a doutrina nuclear francesa, né, a dissuasão não se compartilha, tá certo? Então, assim, é isso que eu acho que talvez possa estar caindo aí na prova relacionado a isso aí, tá? Então, basicamente, essa questão está associada, né, ao emprego de submarino nuclear lançador de míssil, tá? Então, é aqueles emprego de SNA, né, submarino nuclear de ataque, tá? Seria essa visão aí. Também você, de fato, você tem também uma dissuasão convencional, tá? Que seria talvez uma força naval bem armada, tá? Bem adestrada, tá? Pronta ali. Ela também conferiria ali uma dissuasão convencional, tá certo? Ele coloca, por exemplo, em detalhe aqui, esse jogo aí dissuasório dentro da parte do virtual, né? Da prevenção da dissuasão, no mar da China Meridional, tá? Aquela coisa do A2AD e do contra A2AD, tá? Ele chama atenção para essa questão aí. E aí fala que se essa estratégia virtual, né, tanto na prevenção quanto na dissuasão, falhar, você tem que passar para real, tá legal? E aí, para isso, exige que você tenha credibilidade, porque sem credibilidade não tem como ter dissuasão, isso é uma coisa que pode ser trabalhado na prova, tá certo? E também aquela questão de que, para isso, você precisa ter uma ação misturada com postura, tá? Então, funciona mais ou menos por aí essa questão aí da dissuasão, tá certo? Agora, vamos lá. Então, já vimos aí, né, o K, pre, di. Então, agora, pro. Então, vamos começar agora as missões reais. Já vi que o proteção e a intervenção, elas estão associadas a missões reais, tá? Sendo que a proteção, ela tem propósito negativo, tá certo? Então, a prevenção, a proteção, de fato, é uma missão real, onde eu quero manter determinado status quo, tá certo? Então, assim, a prevenção, ela funcionaria nesse caso aí como um propósito negativo, tá certo? Ele coloca, por exemplo, no caso aqui, né, como Caixa diz, né, o complemento indispensável da defesa das comunicações é a proteção do resultado dessas comunicações no território nacional, tá certo? Então, assim, ele bota aquela coisa de na ideia de você proteger determinado sistema, determinada área, proteger o seu território, por exemplo, tá legal? Então, é bem dentro dessa ideia. Ele chama atenção para a necessidade de proteção de infraestrutura marítima, esse mundo cada vez mais maritimizado, né? Ele chama essa atenção aí, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente olhar. E também a questão do pessoal e recursos marítimos e a manutenção da boa ordem no mar. Lembra aquela questão que eu falei, né? Não adianta você olhar só para a luta entre forças organizadas, tem que olhar também crimes transfronteiriços, transnacionais, os terrorismo e pirataria, tá? Então está bem relacionado a essa questão da boa ordem no mar, da segurança, tá? Da proteção das infraestruturas marítimas, tá? E, por último, a gente tem... tem uma coisa que vale a pena citar aqui. Na parte da proteção, existe uma questão, uma novidade que ele coloca aqui, que é a questão da defesa aérea de uma área, tá? Então, por exemplo, a defesa de UTO de um país, né? Aquela coisa que é feita pelo COMAI, tá? É uma coisa que já hoje é bem levada a sério. Até que o COMAI é o único comando, né, operacional conjunto permanentemente ativado no Brasil, né? Então está bem ligado àquela questão da defesa aérea, que está ligado à questão de proteção, tá legal? Propósito negativo, sendo aí uma missão real, se for o caso, você vai ter de fato ali um engajamento, tá? Um decolagem de aeronave, interceptação, tá? E por último, a gente tem a intervenção, tá? Então, a intervenção, ela seria uma missão real, só que com um propósito positivo. Então, nesse caso, a gente estaria querendo alterar o status quo, tá? E aí o Castex, ele coloca aí que nessa parte de intervenção, e na associação com o Livro Branco de Defesa, o Vedani usando o pensamento castexiano, né? Ele coloca que existem missões simples, que são aquelas relacionadas a socorro e salvamento, abordagem, tá?
a questão também de apresamento de traficantes, tá? E também existem as complexas, tá? As complexas são as projeções de poder e projeção de forças, tá? Então, a gente teria essa ideia aí, tá? Então, simples e complexos, tá? Da intervenção. E, além disso, ele coloca que a intervenção seria, talvez, o inverso da proteção, tá legal? Mas, digamos assim, pode ser também que uma condição prévia da proteção seja a intervenção. Então, de fato, eu também estaria atuando em termos de intervir para depois proteger alguma coisa, tá? Então, seriam duas missões reais, sendo que inicialmente chegaria com um propósito positivo, alterar alguma coisa, e depois que eu alterei dentro da ideia que eu queria, eu vou manter daquela forma. Aí seria já a proteção, né? Já numa ideia de propósito negativo. Tá bom, pessoal? Então, seria mais ou menos por aí. Então, vamos lá, resumo da ópera. Resumo da ópera aqui para a gente poder ficar bem aí, entender bem a ideia, tá? A gente tem aqui as missões da estratégia de defesa, que é a estratégia de defesa, tá? Lembrando que a estratégia de defesa, ela tem ali, ela tem uma ligação, né? Em termos de dependência ali com a estratégia marítima, tá? E aí, a estratégia marítima, dentro ali do pensamento, né, de Poirier, de ambas sendo estratégias gerais, né? Aí a gente tem aí, então, a estratégia de defesa se dividindo em conhecimento e antecipação, tá? E aí entraria pesquisa, inteligência, vigilância, e é mais aquelas outras coisas que a gente viu, né? Oceanografia, meteorologia, hidrografia, tá? Aí a gente também teria as missões de defesa, tá? Virtuais, tá? Que seria a prevenção, a dissuasão, então, a CAPREDI, tá? Então, aqui as virtuais, prevenção e dissuasão, tá bom? A prevenção, ela é virtual com propósito positivo, ou seja, eu quero alterar o status quo. A dissuasão, ela é virtual com propósito negativo, eu quero manter o status quo. E a gente também tem as missões reais, tá? PROTIN, tá? Proteção e intervenção, tá? Então, a proteção é uma missão real com propósito negativo, tá certo? Já a intervenção é uma missão real com propósito positivo. Eu quero alterar o status quo, tá? E a missão de intervenção, ela pode ser simples, que estaria envolvendo mais ou menos ali socorro, salvamento e abordagem, e poderia ser também missões complexas, tá? Que estão associadas ali à projeção de poder ou à projeção de forças, tá certo? Então, isso aí seria talvez aí digamos assim, um big picture, né, dessa ideia aí da estratégia de defesa com as suas múltiplas missões de defesa, tá, para a segurança nacional, tá, dentro daquela ideia do livro branco de defesa da França de 2008, 2013, tá certo? Agora, pessoal, resta a gente só fazer uma análise comparativa, ele faz isso aqui, e ele usa como base a Europa, tá? A gente poderia estar fazendo isso para o Brasil também, tá bom? E ele usa como referencial, depois por todas essas ideias aqui, o referencial do capitão de Maria Odeline, tá? Que são as condições lá que ele pegou associando ali com o Mahan, tá? Então, lembra, o Jeff Pin, tá? Então, ele pega ali as condições geográficas, ele fala que a Europa tem costas extensas, tem grande número de portos, comunicações fluviais, tá? Então, assim, a Europa ela tem condições ali, né, de, se for o caso, colocar aquela estratégia de segurança e proteção marítima integrada da União Europeia para valer, de forma... A ideia aqui, na verdade, é ver o seguinte, nessa política marítima integrada, como é que ela poderia favorecer ao desenvolvimento da Europa e, com isso, fazer com que a Europa recuperasse uma posição de prestígio no mundo, tá? Que hoje ela perdeu. Tá? Então, o plano de fundo é esse, tá bom? Então, em condição geográfica, ele fala que, sim, a Europa ela tem condições, ela tem bons portos, ela tem muitos países costeiros, tá? Litorais recortados que favorecem ali. Tá? Então, em condições geográficas, ok. Condições econômicas e financeiras, ele fala que, em termos
de Europa, ela é, de fato, a maior potência econômica do mundo e tem um número de navios de comércio muito grande, tá? Tem muitos navios com as suas bandeiras e também tem uma ideia realmente voltada nessa parte econômica e financeira lá na ideia do crescimento azul, tá? Da parte industrial, também cita, né, que tem sempre uma ideia de que a Europa tem uma vocação natural para a sua indústria naval, tá? E, embora possa ser reconhecido que foi ultrapassada pela China e pela Coreia do Sul, tá? Dos países que também implementaram bastante aí essa questão da indústria naval, tá? Mas de qualquer forma ele coloca que a Europa ela tem um parque de indústria naval bem desenvolvido, bem robusto. Bom, com relação às condições políticas, ele coloca que a Europa não tem um governo eficaz e unificado, tá? Então, os seus estados, em teoria, né, ele pode estar se valendo da questão do crescimento azul, né? Mas a capacidade de conduzir a política ela está longe de ser assegurada porque não tem essa ideia meio uníssona na Europa. Então, na parte política, tem que melhorar muito ainda. E nas condições militares, é que ele vê como um gargalo maior, tá, para a Europa, que é a ausência de uma cultura naval comum, tá? Então ele fala que é o calcanhar de Aquiles da Europa hoje, tá? Então, a maior parte dos países tem uma cultura estratégica continental e não marítima, tá? Então, seria talvez as necessidade de atuar aí nessa parte aí de maneira mais forte aí na parte de condições militares, tá? E aí dá para a gente fazer essa mesma análise, talvez aí fica a dica, né? Dessa mesma análise para o Brasil, tá? Pode ser que seja cobrado na prova a gente pensar isso aqui em termos de Brasil, tá certo? Então, talvez aí talvez para a gente pensar aí dentro dessa tipologia do Almirante Eudolini aí, tá bom? Então, assim, a conclusão que a gente tem disso tudo aí, né? Do que a gente viu aí no capítulo 5, tá? Qual é o big picture disso aí, né? No capítulo 5 aí, tá? A gente tem aí aquela ideia do Poirier, né? Do político, do projeto político, tá? A gente tem a estratégia integral e as diversas estratégias gerais dentro daquela ideia do militar, econômico, cultural, tá? A gente tem as diversas dependências e aquela equiparação da estratégia integral com a estratégia geral ali do Castex, tá? E dentro dessa estratégia geral do Castex, as dependências na estratégia industrial, estratégia econômica, estratégia moral, estratégia diplomática, tá? E tem diversas dependências dessas com a estratégia marítima, tá? A gente definiu também aquela ideia da estratégia marítima, tá? A gente contornou ali, embora o próprio Castex ele seja um pouco ambíguo com isso, aquela ideia do que é a estratégia marítima, tá? Então a gente viu isso e ajustou aquilo aí com relação a vias e meios, viu o que é força, viu o que é poder, tá? Viu como é que a estratégia naval ela pode ser utilizada ali para colocar em ação a estratégia marítima, viu que a estratégia marítima ela tem 3 divisões, uma de meios, que seria o input, seria uma de riqueza, que seria o output, e a ação, que é de fato a naval, que de fato é a ação, né, da estratégia marítima, tá legal? Vimos que a estratégia naval ela é dual, tá? Ela pertence ao mundo marítimo e também à esfera militar conjunta, tá? E vimos também que a política marítima e a política de defesa elas andam de mão dadas ali, e a gente viu ali a reboque, né, dentro da estratégia de defesa, as missões estratégicas dentro do livro branco de defesa da França, o Capre de Protin, tá? Dentro ali daquela ideia de virtual e real, positivo e negativo, tá bom? Então, nós fizemos aí um apanhadão ali do capítulo 5. Ele, de fato, é um capítulo com muito conceito, mas fica fácil se a gente fizer aquilo que eu falei com você desde o início, né? Analisar ele em termos de paralelos, né? Poirier com o Castex, e dentro daquela questão associada ali a projeto político, né? Nível político, estratégia e o que tem embaixo particular, as dependências horizontais e a articulação vertical, tá certo? Então fica um pouco mais simples a gente raciocinar desse jeito aí, tá bom, pessoal?
Então, com isso, a gente encerra aí o capítulo 5, tá? E a intenção agora é a gente partir para o capítulo 6, que é o item 16 da nossa bibliografia, que é a gente conversar sobre a estratégia naval. Então, a gente já fez e traçou ali uma estratégia marítima. Agora, no capítulo 6, a gente vai falar da estratégia naval, que, para mim, é o capítulo mais importante do Laje Vedanta. Tá bom, pessoal?